A ideia de conversão, né? Fé e arrependimento. Veja uma maneira de definir a ideia de conversão. É a resposta deliberada ao chamado do Evangelho, pela qual, sinceramente, nos arrependemos do pecado e nos colocamos debaixo de uma confiança que está estabelecida em Cristo, para que a gente consiga admitir que é debaixo da ação dele, do poder dele, do senhorio dele, que eu e você somos salvos. Você imagina, vários de vocês dirigem, ou mesmo que alguns não dirijam, devem saber dizer, mais adiante tem uma conversão. A ideia do quê? De um retorno, de uma volta. Eu estava indo para cá e não vou mais. Agora eu vou tomar um outro rumo, diferente daquele que eu ia até então. Daí a questão que, no nosso sentido, é justamente o quê? Nos voltarmos para Cristo, na aceitação do sacrifício dele, que é isso que vai me comprar um lugar no céu, é isso que faz com que a minha vida, de fato, se altere, ok? E isso é o que nós chamamos de arrependimento. E percebe que as duas palavras caminham muito coligadas, o que é arrependimento e o que é fé. Vamos trabalhar isso aí então, né? Texto de Hebreus, né? Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar quem? Deus. Porque é necessário, não fala que seria bom, que seria sugerido, que se você puder, não, é bem incisivo. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e que Ele é recompensador, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sendo bem óbvio, se eu digo que eu quero ser alguém de Deus, que eu quero viver os sonhos de Deus, que eu quero estar debaixo da mão de Deus, primeira coisa, eu preciso acreditar em Deus. É como se eu dissesse, se eu não acredito que tal projeto pode dar certo, o que você está fazendo lá? Você não acredita, nem você não acredita nisso. E outra, mais ainda, como que eu vou tentar demonstrar isso para as outras pessoas, se nem eu não acredito nisso? Então acabaria sendo um quê de falsidade, de hipocrisia. Se nem eu não acredito nisso. Agora, é isso que o texto está demonstrando, que nós precisamos, você pretende agradar a Deus? Deus, eu quero te agradar. Creia em Deus. Peça, lembra que há texto que fala, tem falta de fé? Pede para Deus, porque Deus dá de bom grado. E além do que, à medida que Ele vai dando, a gente vai pôr em exercício. Porque fé também, sob certo aspecto, dá para ser encarado como algo muito parecido com músculo. Por exemplo, você nasceu com os músculos, tá? Geneticamente foi colocado os músculos no seu corpo, tá aí todos os seus músculos. Pronto, isso foi dado para você, você não fez nada, foi dado. Agora, o quanto você vai trabalhar para isso expandir, aí é com você. Estão entendendo o que eu estou dizendo, pessoal? Foi lhe dado. Agora, o exercício prático desse desenvolvimento recai sobre você e sobre mim. Da ideia de que, né? Vocês lembram de um outro texto? Esse não é tão conhecido, mas quem está nessa trilha cristã já há um pouquinho mais de tempo, que fala que o justo viverá pela fé. Esse é bem conhecido. Mas há um outro que diz que, né? Se o justo, vou contextualizar, está caminhando, supostamente está andando, dizendo que anda debaixo de fé, e retrocede, a Bíblia fala muito claro que a expressão vinculada a Deus nesse momento é como Deus falando, a minha alma não tem prazer nele. Andou comigo, vinha comigo, aí um belo dia achou que não, desistiu, não quer mais, desacreditou, ou nunca expressou uma crença verdadeira. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Você se recorda de outros textos, como um que é bem dentro disso daqui, outro texto bem famoso, né? Que quando Jesus, né, vai tendo um tete-a-tete com Pedro ali, na praia, aquela história, você me ama? Eu gosto muito de você, me ama, então apacenta as minhas ovelhas, E ele fala, quando você se converter, não parece um texto bastante duro? Quando Jesus fala assim, então André, quando você se converter, por quê? Porque Deus sabe o que vai no coração. Às vezes a gente ainda está num processo, num amadurecimento, às vezes a crença ainda não é total. Não confunda ser simpatizante com ser seguidor. Eu achar bacana, achar válido, achar bonito, achar legal, achar que é por aí, é bem diferente de dizer, eu estou junto. Eu também acho isso, eu acredito nisso. Tem gente que é como aquela coisa, acha igreja uma coisa muito bacana, só não quer participar. Acha ministério uma coisa muito relevante, só não quer participar. Então é aquela coisa, né? Sejamos praticantes, e não apenas ouvintes. Deus não chamou a gente para ser simpatizante da fé, chamou a gente para ser seguidor. Então acaba sendo que há outros textos, né, onde se fala muito sobre isso, né? Você quer ver uma expressão assim? Vamos fazer um exercício didático aqui, saindo um pouquinho, mas ainda dentro disso. Abre por gentileza. Deixa eu fazer uma pergunta primeiro, aí nós vamos checar dois textos aqui, só curiosidade, que não é só curiosidade, é conhecimento bíblico. Concordo que dos livros do Novo Testamento, um deles é Tiago, certo? Tudo bem? Todos sabendo que um dos textos do Novo Testamento é o livro de Tiago, né? Beleza. Se você voltar em alguns textos, como por exemplo Mateus 10, tem a eleição dos 12 apóstolos. Desses 12
dois se chamavam Tiago, né? Um deles era irmão de João, a duplinha lá, os Boanerges, os filhos do trovão, e o outro era chamado Tiago, aparentado de Alfeu, né? Certo? Jóia. Lá em Atos, lembra que Herodes, para ter uma atitude supostamente popular contra essa turminha aí de cristãos que estão botando as manguinhas de fora, vai e primeiro mandou prender Pedro, depois manda degolar Tiago. Esse Tiago que é degolado é um dos dois Boanerges, um das trincas mais perto de Jesus. Por isso que na época ali, ele deu um bafafá ali, deu um burburinho, porque das cabeças do grupinho foi esse que Herodes mandou degolar, certo? Mas voltemos ao texto, à epístola de Tiago. E a minha pergunta para vocês no momento, não que você tenha que saber, mas já vai saber, caso não saiba. Qual Tiago escreveu esse livro? O Tiago, irmão de João, ou o Tiago, que era o outro, menos conhecido? Alguma opinião, algum palpite? E a resposta é nenhum dos dois. Agora, abre aí em Tiago 1:1. E esse eu vou ler contigo. Estamos todos aí em Tiago 1:1? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. O povo estava espalhado pela diáspora. Sabe quem era esse Tiago? O irmão de Jesus. No texto lá de João, onde fala, nem os irmãos dele não acreditavam nele. Consegue ver o que é conversão? Isso, às vezes, não muitos cristãos sabiam disso. Todos têm uma ideia inerente de que a epístola de Tiago, e a ideia mais forte até que se passa, é que esse Tiago aqui devia ser o Tiago, irmão de João, dos 3 pilares da igreja. Nos textos de Atos fala como uma das colunas da igreja. O próprio Paulo fala disso, quando ele vai ter um momento de encontro com eles. E, na realidade, esse Tiago que escreve a epístola era um dos irmãos de Jesus. Tanto que percebam um caráter de humildade. A epístola de Judas também foi um dos outros irmãos de Jesus, mas aqui ele não fala, então eu, Tiago, irmão do Senhor, ele apenas fala, servo de Jesus. Agora, para quem tem essas Bíblias, aonde na introdução, no prefácio, descreve um pouco sobre a estrutura do livro, sobre a narrativa e etc., nessa introdução vai falar, podem olhar isso, para quem tem esses modelinhos de Bíblia, estão entendendo o que eu estou dizendo? Aonde se descreve um pouco sobre a teologia do livro, vai se falar que era Tiago, irmão de Jesus. Era alguém que não acreditava nele e depois passou a acreditar. Tanto que, inclusive, vai se tornar um dos principais líderes da igreja em Jerusalém. Bastante interessante, né? Bastante forte, né? Isso tudo casa bem com isso, que nós estamos dizendo sobre a ideia de conversão, a ideia de voltar-se. Era alguém que nem acreditava. É como se, por exemplo, o seu irmão estivesse fazendo uma obra de grande destaque nessa cidade, e aquela coisa da intimidade, da proximidade, e aí você não conseguir vislumbrar tudo aquilo que está acontecendo. A movimentação que está surgindo a partir disso tudo. Para onde isso vai levar daqui a um tempo mais. Mas até que um momento você passa a entender o que estava acontecendo. Ok? Ou seja, voltando para cá. Então a ideia aí do arrependimento é a ideia de, a partir da fé, voltar a estar conectado e entender. Você lembra lá sobre, quando a gente fala assim, um dos textos de Hebreus, cara, que é um dos que eu acho assim, bastante forte, fala assim, o que é a fé? A fé é o firme fundamento, ou seja, é a prova das coisas que se esperam, mas não se veem. Em outros textos fala que nós andamos por fé e não por vista. Se tudo para nós tem que ser material, palpável, físico, lembra lá da enquadrada que Jesus deu em Tomé? Seja crente. Agora vai precisar ver tudo, senão não acredita. A gente vai por aquilo que a gente crê, porque senão não é fé. Boa parte disso é materialismo. Se eu não relar, não catar, lembra que Jesus vai dar mais uma ajustada ali. Então, é mesmo? Então tá, lembra, não foi você que falou que se não pusesse o dedo ali no furo dos cravos, eu não iria aqui. Tó, põe teu dedo aqui então, pois aí, está satisfeito? Seja crente. Daí a ideia de que sem fé não há como haver agrado ao Senhor. Você, mas eu não consigo ter essa fé toda. Você perceba outros textos correlacionados, em nenhum momento Jesus fala, você tem que ter uma fé gigantesca. Ele fala, muito pelo contrário. Se você tiver uma fé pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, que é uma sementinha desse tamanhozinho, mas pelo menos uma fé consistente, é bem capaz de você falar para essa montanha se arrancar daqui e jogar ela dentro do mar, que ela vai. Ele não está falando de uma fé assim, né? Walter estava falando de uma música, e eu vou falar de outra que, na minha opinião, não sou o dono da verdade, mas particularmente eu não gosto dela, não gosto. E, inclusive, quando se canta a música, não estou dizendo que está errado, estou dizendo que eu, André, não me identifico com ela. Eu acho assim, um pouco exagerado a palavra. Eu entendo que música expressa muita coisa de poesia, mas eu particularmente, de verdade, eu não gosto. Quero tirar teu fôlego com a minha fé. Aonde que eu vou conseguir tirar o fôlego de Deus com a minha fé? Eu me conheço, sabe? Eu me conheço. Desculpa, eu tenho dificuldade para cantar isso. Eu prefiro não cantar essa frase. Talvez alguns irmãos, amém, tenham uma fé muito mais solidificada, muito maior do que a minha. Eu me conhecendo, eu não estou me tacando para baixo, eu só não vou me tacar tão para cima assim.
de achar que eu vou surpreender Deus. Nossa, olha o tanto de fé que ele tem, o André. Ai, cara, eu ainda estou bem longe disso, hein? Eu gostaria, eu preciso me esforçar, eu preciso melhorar, mas eu não posso dizer que eu já estou nesse nível. É muita arrogância falar um negócio desse. Certo? Então acaba sendo o quê? Quando a gente fala de fé e de arrependimento, eles andam juntos. Ok? Então vamos lá, ó. Último slide aqui, rapidinho, para a gente parar. Perdão, 2 slides eu paro, né? Fé verdadeira envolve entender o que está acontecendo, aceitação, confiança, eu de fato depositar a minha crença naquilo, ok? Apenas conhecer também não adianta, eu posso saber, eu posso entender, eu posso reconhecer que o certo é não dar calote nos outros, e mesmo assim dar calote, eu posso entender que o certo é ter domínio próprio, é não sair por aí, subir nas tamancas, torta direita, eu posso reconhecer, concordar com tudo isso e não fazer. Eu sei que é o certo, mas não faço, eu só não quero fazer. Então a ideia é que não adianta só conhecer. Lembra que a fé sem obras, né? Ok? Daí a ideia então de que tem muita gente, quando a gente fala, não vou ler esse texto, mas depois você pode ler Romanos 1,32, vai falando exatamente isso. Ó. Tinha gente que sabia e entendeu, conheceu o plano e não quis. Não é porque você soube que você é obrigado a concordar. E também não é porque você falou que faz, que significa que você faz. Não é porque eu falei que eu faço, que significa que eu faço. Uma árvore você conhece pelo fruto, não é pela foto, né? Ok? Conhecimento e aprovação também não são suficientes. Ou seja, concordar também não significa... Lembra aquilo que eu falei sobre ser simpatizante? Lembra de Nicodemos de novo? Ó? Fazendo elogio para Jesus, sabemos que o Senhor, mestre, rabi, né, que ensina da parte de Deus. Ah, tá bom. E aí, baseado nisso, significa que você vai me seguir ou não? Você pode concordar, você pode aceitar. Agora, seguir envolve preço de renúncia. E é por isso que tem muita gente que não quer. Lembra da história também do jovem rico? Jesus despejou elogio no cara de fora a fora. Falou, só falta uma coisa para você. Porque ele conhecia o coração do jovem, que era muito apegado em riqueza. Falou, abre mão, vende tudo que você tem, distribui para os pobres e vem e me segue. Você já está bem, cara, você já está relativamente bem. Só falta isso, vem. E ele foi embora triste. Falou, por quê? Não, porque agora o Senhor pediu demais. Agora o Senhor tocou onde não era para tocar. Né? Lembra da história? Filho meu, dá-me o teu coração. Aonde tiver o teu coração, ali estará o seu tesouro. Ok? Ou seja, Nicodemos concordava, aceitava, aprovava, tudo isso que está fazendo lindo e maravilhoso. Queremos crer que depois Nicodemos tomou jeito, né? Tanto que depois da crucificação, ele é um dos que vai pedir o corpo de Jesus ali, né? Para poder fazer o funeral, né? Para poder colocar na sepultura. E, último aqui, para a gente fazer a nossa pausa aí. Aqui entra a história do arrependimento, né? Agora é eu e você na parada aí. Daí a ideia de entender que, além de você conhecer, de você achar bonito, concordar, achar que é por aí, que é legal, que é isso mesmo, etc, etc, mas agora vamos bater o martelo? Ok? Ok? De entender então que é preciso convergir, é preciso entrar em consonância para aquilo que Deus chama a gente para ser e viver. Quando a gente fala do pecador vir até Cristo, né? É que a gente, de uns anos para cá, boa parte das igrejas evangélicas não tem cantado muito hinos do cantor cristão. Mas um dos mais conhecidos, lembra? Para quem já é de alguns tempinhos de igreja, aí, como eu também sou, aquele Eu Venho Como Estou. E, inclusive, isso é uma coisa totalmente antibíblica, que alguns da igreja inclusiva falam, não, porque Deus aceita todos como eles são. Aceita mesmo, mas isso também não significa que pretende deixar do jeito que está. Eu venho como eu estou, não significa que eu ficarei como eu estou. Vir é uma coisa, permanecer é outra. Se Deus fosse esperar eu me ajustar para depois vir, eu acabaria tendo uma distorção. Se eu vou me ajustar lá fora, por que eu preciso vir aqui dentro? Daí o fato que vem do jeito que você está. E a partir daqui nós vamos colocando. Existe um jargão cristão há muitos anos que fala aqui, Deus ama tanto a gente que Ele aceita a gente do jeito que a gente é. E ama tanto a gente ainda que se recusa a deixar a gente como a gente está. Ok? Ou seja, daí a ideia de que... Opa, deixa eu voltar aqui. Que na realidade o pecador vem da maneira como ele é, mas a ideia de que haja mudança e de que o único que pode fazer isso por todos nós é Cristo. Porque Ele é plenamente suficiente para cumprir, né? Na Bíblia onde fala, né, que aquele que é poderoso para operar tanto o querer quanto o efetuar. O desejo é dele e a completude da obra é dele. Tá bem? Vamos fazer uma pausa aí, pessoal.